Eu vejo que quando a gente vai procurar na internet sobre o assunto da intuição, muita coisa que a gente tem disponível é do ponto de vista do misticismo, de outras religiões, e não a partir da própria Bíblia, do próprio ensinamento judaico. E eu quis trazer um pouco hoje sobre a minha concepção e sobre aquilo que eu tenho estudado nos últimos anos acerca da intuição. Vou contar para vocês, inclusive, como eu uso a intuição no meu dia a dia e como ela tem feito diferença na minha rotina, na minha vida, e me guiado, me impulsionado naquilo que eu quero, nos objetivos que eu tenho. Então, a primeira coisa, eu vou dar uma lidinha aqui no meu caderno. A primeira coisa que a gente precisa é voltar para a Bíblia. Então, Gênesis 2:22, ele vai narrar para a gente a criação do homem e da mulher. Aqui, especificamente, a da mulher. Vamos ver, então. Então, o Senhor Deus formou uma mulher com a costela que havia tirado do homem e a trouxe a ele. Olha que interessante. Em português está escrito, então o Senhor Deus formou. Mas no hebraico, a palavra é construiu. Veiven em hebraico. A raiz dessa palavra é bin. E bin é entre algo. Mesma raiz da palavra biná. E biná é a capacidade de distinguir, é o entendimento. É o útero, olha isso que legal, é o útero que processa e dá estrutura, lógica e profundidade para o insight puro. O raio que veio do nada, de Hormá, que é a sabedoria. Então, quando a gente pensa na alma humana, a gente está falando de alguns, vamos chamar assim, de algumas caixinhas. E existe uma caixinha que é a caixinha de Biná, ou seja, a capacidade de entendimento que todo ser humano tem. E aqui, como a gente vê, Biná está justamente na essência da mulher, de forma mais aguçada. Na hora da sua criação, da sua formação, Biná foi a base, como a gente vê nesse versículo de Gênesis 2:22. O homem também tem a Biná, mas a Biná da mulher, ela é extremamente mais aguçada. Então, veja só, a gente tem um pensamento, do nada vem aquele pensamento, eu preciso fazer X. É um insight puro, é a ideia pura que Deus te mandou. E aí você começa a estruturar aquilo, você torna aquilo de forma lógica. É Biná. Então, quando a gente tem a união de Biná, que é esse útero mesmo, de trazer a lógica, a estrutura para o insight puro, que é Hormá, a gente tem a junção dos dois, que é a intuição, Da'at. Então, a mulher, ela vem com isso de forma muito mais aguçada. A mulher tem a capacidade de enxergar situações, de enxergar momentos que o homem não tem. Sabe aquela coisa quando sua mãe falava, leva o guarda-chuva, menina, vai chover. E aí você falava, mas mãe, tá mó sol lá fora. E aí no final do dia caiu uma tempestade? Era a intuição da sua mãe. Era Biná e Ra'at funcionando juntos para te dizer algo, te ajudar a tomar uma decisão. E você não ouviu isso. Você não levou o guarda-chuva. Então, a intuição, ela vai servir para a gente ser guiado, ser movido pelo Criador. Quanto mais a mulher estuda a Bíblia e quanto mais relacionamento ela possui com o Criador, mais essa intuição, esse sexto sentido, ele fica aguçado. Porque nós temos a capacidade de distinguir situações. Sabe quando seu marido fala assim, nossa, eu vou fechar um negócio com esse cara. Você não conhece o cara, você nunca viu o cara na vida. Mas aí você diz pra ele assim, não faça isso. E aí ele todo espantado, porque ele tá super animado, ele fala, mas por que não? É um negócio da nossa vida, vai mudar a nossa vida. E você fala assim, eu não sei por quê, mas eu não acredito que você deva fazer esse negócio.
Aí seu marido vai lá, fecha o negócio e 3 meses depois ele descobre um rombo enorme na sua empresa, na empresa dele. E aí você tem aquela sensação de eu disse pra você que você não devia fazer isso. E você acaba vendo seu marido frustrado e chateado. É exatamente aí que está a sua intuição. A intuição, ela é essa voz que o Criador coloca dentro de nós e que nos move, nos leva adiante, nos faz fazer coisas que nem sempre vão estar super entendíveis na nossa mente, mas que têm algum sentido. Deus, ele não trabalha com linearidade. As coisas para Deus nem sempre funcionam como a gente entende. Mas depois que a gente passa por aquilo, a gente vai entender o porquê de cada coisa. Pensa, por exemplo, na situação de Abraão e Isaac. Do nada, Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho tão amado. Teve lógica? Não. Teve um motivo? Abraão entendeu o motivo? Não. Mas ele obedeceu e fez. Só depois ele foi entender o motivo. Só depois todos nós entendemos que aquilo era um grande teste de fé, um grande teste de fidelidade. Mas na hora não teve lógica nenhuma. É assim também a nossa intuição. Quanto maior a nossa entrega, nosso relacionamento com Deus, mais Deus irá usar a nossa intuição. São pequenas convicções, são pequenas certezas que a gente vai tendo sobre alguma coisa, e quando você vê, você compreende tudo aquilo. Aquilo tudo faz sentido. Então, não espere que algo que vem da sua intuição, de uma vez, tenha lógica. Não espere que tenha um porquê. Nós, seres humanos, buscamos muito o porquê de cada coisa, mas nem sempre esse porquê vai existir. E a gente precisa confiar no Criador, de que mesmo não entendendo o porquê, aquilo é para o nosso bem, tem um propósito e vem dele. Então, aguce a sua intuição, deixe ela mais alta dentro de você, porque ela vai te mostrar caminhos e possibilidades que até então você não via, que até então na sua mente nem existiam, mas ela vai ser utilizada pelo Criador para falar com você. Eu gosto também de pensar na intuição como um para-raio, né? É como se Deus falasse e aí a nossa intuição tá tão ligada que absorve aquele raio de fala, raio de ação. Então, para que você tenha esse para-raio ativo, você precisa deixar ele ligado. E a gente liga esse para-raio com o nosso relacionamento com o Criador. Então, não deixe de lado a sua intuição. Não ache que é algo que você não deva ouvir. Não ache que é algo errado. É um presente que Deus te deu para te guiar, para te orientar e para falar de maneira íntima com você. A sua intuição, ela é uma bênção e ela deve ser usada a favor de quem está com você, a favor da sua própria vida. Então, por que não falar algo para o seu marido para incentivá-lo? Se você sente na sua intuição que tem um caminho, se você sente alguma coisa em relação aos seus filhos, se tem uma convicção aí dentro, você vai lá e faz. Você vai lá e age. Um último exemplo sobre intuição é quando você está arrumando a casa e do nada você tem um quintal, tem as janelas e você decide fechar a janela, você decide limpar o quintal, tirar tudo do quintal, porque vai chover. E de repente chove, mesmo a meteorologia dizendo que não. Quanto mais você deixar a sua intuição falar, mais você vai perceber que o Criador te deu essa bênção para que você oriente aos demais, para que você dê a direção a quem está com você e para que você abençoe a vida do seu marido. Eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo sobre intuição hoje. Espero que tenha feito bem para você e que você entenda que não tem nada de errado em ouvir a intuição. Ela é um grande presente que está aí na sua alma, que faz parte de você, de mim, de qualquer ser humano
e que ela deve ser usada a seu favor. Escreve aqui embaixo se você gostou, manda mensagem para mim dizendo se esse assunto fez sentido para você, se você quer saber mais sobre esse assunto, e eu posso voltar a falar sobre ele em algum outro episódio. Um abraço e até mais!